Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, o Pode Isso Consultor. Meu nome é Gustavo Nicásio, sou consultor da área de finanças e atuo com empreendedorismo há mais de 15 anos. Aqui do meu lado, Larissa Santos, que também é consultora e está empreendendo junto comigo nesse projeto e nessa empreitada. Olá, é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês, usufruindo dessa oportunidade. Também falar um pouquinho que tenho uma bagagem ao longo de 15 anos e que atuo nas áreas de empreendedorismo, de marketing, vendas e atendimento em todos os segmentos da economia. E é uma honra estar aqui hoje, vivendo essa nova experiência com todos vocês. E aí, o que a gente vai fazer, hein? A gente vai brincar com a convidada, a gente vai chamar ela, a gente vai fazer o quê, hein, Gustavo? E hoje a gente tem uma convidada especialíssima, né? Quando a gente pensou na temática e a gente pensou na pessoa, acho que foi unânime, né? Em toda a equipe em convidar. Não tinha outro nome. Não tinha. Principalmente quando a gente vai trabalhar algo novo, a gente quer gente do bem, que torce todos os dias, né? Tem essa corrente positiva do bem. Não podia ser outro nome. Vamos dizer juntos? Vamos lá. Ela tem o nome dela, mas eu acho que se a gente disser o nome dela, vai soar que a gente tá dando carão. Vamos chamar pelo apelido? Pode chamar. Com vocês, 1, 2, 3... Malu! Oi, gente! Feliz estar aqui com vocês, na torcida por esse projeto novo aí, que reverbera empreendedorismo, economia, marketing, finanças, em todo o estado do Rio Grande do Norte, que está o Brasil. É pequena para vocês. Amém, amiga. E é uma honra estar aqui com o Malu, porque Malu é advogada, Malu é mãe, Malu é filha, e Malu faz muita coisa como a gente simultaneamente, né? E isso gera um olhar de que não é mulher superpoder, é uma mulher de verdade que busca seu espaço para fazer jus ao seu propósito. E pegando esse olhar da expectativa de ser empreendedora, Malu vem surfando sobre ondas gigantes, né? Vivendo desafios. Acredito eu que viver desafios não é fácil, sempre dá aquele frescor, né? Mas isso faz a gente se sentir vivo. E sobre essa nova experiência, Malu, como você chegou a essa nova experiência? Como você chegou nesse universo da startup, saindo muito do viés do tradicional, né? Que o empreendedorismo, a gente vive muito latente, o mais tradicional. Como foi que Malu chegou até lá, saindo desse tradicional e chegando no ambiente totalmente digital? Bom, vocês vivenciam aqui o estado do Rio Grande do Norte, é um estado conservador. Os nossos negócios, eles são repetitivos, né? Por exemplo, tem muito segmento de beleza aí, as mesmas coisas, salão de beleza. Muita loja de roupa, muita loja de alimentação. A gente vê pouca disrupção quando a gente fala em termos de empreendedorismo. Começar por mim também, eu venho de uma família de advogados, meu avô, meu pai. Então, o tradicionalismo pra gente é uma coisa que está arraigada na nossa cultura. E romper, claro, como você falou, isso não é fácil. Né? Mas eu me lancei nesse desafio porque, desde pequena, gosto de desafios, como você colocou, desafios do bem, né? Desafios que impulsionem a gente a buscar universos em que a gente antes não acessava. E depois de formada, 10 anos, entrei também na consultoria do Sebrae, comecei a trabalhar com políticas públicas, que era uma coisa que eu tinha dificuldade no começo, porque a velocidade da iniciativa privada é essa. A da pública é assim, ó. Mais lenta, né? Só que o impacto que a gente gera quando trabalha no âmbito de políticas públicas é enorme, né? É escalável. A gente impacta toda a cidade, todo um estado. Então, eu comecei a ter essa mentalidade de escala dentro do próprio direito. Só que ainda não atrelado ao lado tecnológico. E aí, eu tinha ainda estagiária, meu pai deixou um imóvel que ele atendia lá, né, sozinho, mas era funcionário público, então ia lá esporadicamente. E aí eu disse, estagiária, eu queria atender lá, mas não queria ficar pedindo dinheiro para pagar a secretária, IPTU, energia. Eu disse, mas também todo cliente que chegava era para custeio, não sobrava nada para mim. Eu disse, rapaz, esse negócio não tá certo. A inquietude, né, também, do cenário. Olhando os números, né, Isso. Gustavo, olhava os números e disse, bicho, isso aqui eu vou trabalhar muito só para botar dinheiro aqui. Quando eu me dei conta, eu já estava cheio de amigos alugando sala lá. Meu turnover super baixo. Turnover é a saída, né? Quase não saía ninguém, não tinha rotatividade de gente.
Então, era as salas fixas. Eu comecei com 4 salas alugadas, depois 6, depois 8, depois hoje eu estou com 11 salas. E aí eu disse, pronto, agora para eu crescer, eu vou ter que alugar a casa do lado. E aí foi quando eu comecei a negociar a casa do lado e o cara, olha às vezes como desafio, se a gente souber olhar para o ângulo certo, faz diferença. O cara começou, não, vamos negociar. Depois que ele viu que a gente estava muito interessado, cada sentada para conversar era 50 mil a mais no imóvel. Eu disse, rapaz, na terceira eu disse, agora eu não sento mais com ele, não. Pode estar de ouro essa casa, eu não compro mais. Mas então, o que é que eu vou fazer para poder crescer aqui meu espaço? Um espaço de colaboração, né? Um espaço é como se fosse um cowork, mas não tinha salas compartilhadas ainda nessa época. E aí a gente foi, eu disse, eu não sei o que é, mas eu sei que tem que ter tecnologia. E aí comecei a pesquisar, né? Fui para São Paulo, fiz um benchmark lá em algumas empresas. E aí eu decidi criar a Fusion, né? Que é a Fusion, significa fusão em inglês. Eu queria criar essa união de setores, porque lá no meu espaço eu tinha psicólogo, advogado, contador, engenheiro, vários profissionais liberais que precisavam de um espaço, não tinham e gostavam de estar interagindo entre si, mesmo sem ser do mesmo segmento. Até para indicar clientes, né? Naquele próprio ambiente, gera Você essa vê que o network conexão. é super importante, né? Muito, a gente aqui se conhece também do ambiente corporativo, de empreendedor. E aí, quando eu comecei a pensar na Fusion, eu comecei a pensar, vou fazer o Fusion Office para profissionais assim como nós, da área jurídica, da área de contabilidade, finanças. Vou fazer o Fusion Med para profissionais da área da saúde e vou fazer o Fusion Office, o Fusion Tech para o pessoal da tecnologia. Tudo certo. Até que abriu um edital de subvenção do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado FINEP, e só tinha 1000 caracteres para a gente escrever o projeto. Eu disse, lascou. 1000 caracteres para 3 personas, para 3 planos de negócio, não dá. Então, eu comecei a ir a nichar. E como o pessoal da tecnologia e do profissional liberal já tinha o uso do cowork há alguns anos atrás, já estava ficando mais usual, o pessoal da saúde estava completamente off. Por fora. Né? Ninguém tinha pensado nesse setor até então. E aí foi quando eu disse, vou segmentar na saúde. E aí comecei a escrever na fase de ideação, né? Uhum. Idealizar um projeto de compartilhamento de espaços para profissionais da saúde. Focar na persona. Isso é extremamente importante. É ter o seu público-alvo nichado, o mais detalhado possível. Isso facilita muito na sua comunicação e no desenvolvimento das suas estratégias. Então, a gente nichou na saúde a partir desse momento. E aí nasceu a Fusion Clinic, que não é só o MED agora, né? A gente ampliou para não ficar só restrito a profissionais médicos, mas psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, nutricionistas, já falei, né? Nutricionistas. Médicos, físio. Então, a gente tem uma ampliação total dos profissionais liberais que precisam de espaço para atender agora. E o mais interessante do seu projeto, Malu, é que, por exemplo, eu posso tirar férias, posso passar férias, digamos, em João Pessoa, e alguns dias dessas férias eu posso aproveitar para trabalhar também, Isso. Né? Então, eu gostaria também que você explicasse um pouquinho desses raios de atuação, dessas possibilidades que dá para agregar muito bem e fazer dinheiro. Exato. Lazer e fazer dinheiro. Além disso, ampliar o campo de atuação em outros lugares. Eu acho que eu nem expliquei também assim o que era a Fusion, porque eu quis dar uma introduzida, mas voltando aqui para a nossa solução, a gente idealizou uma plataforma que conecta espaços de saúde ociosos com especialistas da área da saúde. Então, como a Larissa colocou, né? Às vezes eu tenho um espaço, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica, dificilmente eu uso full time, eu uso tempo integral aquele espaço. Então, colocaria a minha ociosidade na plataforma, sei lá, um turno, um mês, vou viajar, vai ficar fechado, gerando alto custo fixo. Não, você bota na plataforma e outro especialista que tem demanda de usar aquele espaço vai lá e aluga por hora, por turno, por mês, por ano, qual a demanda precisar. E assim, tem chegado muita gente, várias clínicas que possuem horários ociosos, Malu, eu tenho aqui um estúdio de pilates, chegou hoje, eu tenho aqui um estúdio de pilates, e eu tenho de 11 horas a 3 horas da tarde ociosa no meu estúdio. Tem demanda? Aí, mais cedo pela manhã, uma fisioterapeuta. Preciso de um estúdio de pilates por 3 horas por semana. Tem? Aí, entendeu que a gente consegue fazer essas conexões muito fáceis?
E tudo isso através de aplicativo. Tudo isso através de uma plataforma responsiva para o mobile. Isso é a Fusion Clinic, que é uma espécie de Airbnb Booking, mas só que da saúde. Isso é bem Fantástico. interessante, porque é algo que vem sido muito usável, como o Airbnb, e agora trazendo essa vantagem para a saúde, para que eu possa trabalhar o meu espaço, que está ali naquele momento ocioso, e para que o profissional também tenha essa dinâmica de atuação. E tem mais, eu focando na persona enquanto profissional da saúde, Malu, eu posso fazer as escalas de acordo com a infraestrutura. Exatamente. Classe A, classe B, classe C, né? Isso também tem essa expertise o aplicativo, que é o diferencial também. É. Quer dizer, se eu quero atingir um público menor, mais popular, eu tenho essa flexibilidade. Sabe, Gustavo, a gente precisa fomentar, e depois eu comecei a trabalhar nessa área junto aos profissionais da saúde, eu vi que eles são extremamente carentes em se enxergar enquanto empreendedores da sua carreira. Então, eles têm uma dificuldade imensa de... eu não gosto de usar o termo comercializar, mas é ofertar os seus produtos, é colocar mesmo na prateleira o seu conhecimento. Então, eles ficam muito reservados, aí tem uma dificuldade enorme dessa captação, e aí fica desestimulado com a profissão, às vezes termina mudando. É verdade. Então, o que a gente tem como missão aqui também é, através dessa economia circular, fazer com que a saúde chegue para mais pacientes. Então, se eu tenho uma ociosidade dentro das clínicas, eu consigo alugar essa ociosidade por um custo mais barato para aquele profissional que não tem dinheiro para bancar toda aquela estrutura, ou não tem dinheiro, ou não tem necessidade mais. Através, né, do que a gente está vendo aí do compartilhamento de carros, compartilhamento de imóveis no Airbnb e no Uber. Então, a gente já entende que isso é uma tendência mundial. Então, essa economia circular faz com que o profissional também possa cobrar mais barato do seu paciente, porque ele não tem um custo fixo alto, Isso. né? E a saúde possa ser mais acessível na ponta. Porque a gente tem no país mais de 70% da população sem acesso a uma saúde de qualidade, dependendo exclusivamente do SUS. Em contrapartida, só no Brasil, a gente tem 85 só no Rio Grande do Norte, 85 mil profissionais da saúde. Quando a gente vai para nível Brasil, isso chega a um número de 6 milhões de profissionais da saúde. É um número extremamente impactante, mas, como muitas coisas no nosso país, ainda estão desconectadas. Sim. Então, a Fusion tem essa premissa de conectar espaços de saúde ociosos, especialistas e pacientes. E quando a gente fala em startups e inovação, a gente percebe o quanto que o conceito ainda está ligado a custo. Ah, mas é caro montar uma startup, quando a gente pega os editais muito complexos. E quando a gente pensou em falar sobre esse tema, foi justamente trazer esse seu olhar, né, de quem está vivenciando isso no dia a dia. E aí você já falou um pouco, né, de como a ideia da Fusion ela nasceu. E aí a gente queria entender mais, assim, quais são os elementos que você foi pontuando para que realmente a sua ideia deixasse de ser uma ideia para começar a ser executável. Virar negócio. Ai, gente, é uma rodada de chave, assim, porque quando a gente é acostumada no modelo tradicional, educada para isso, a gente quer que esteja tudo pronto para a gente poder começar. Dentro de uma mentalidade de startup, de inovação, a nossa mentalidade é sempre à frente. E para estar sempre à frente de alguém, Jogo de xadrez. a gente precisa ter muita velocidade. E para ter velocidade não dá para ficar com tudo pronto. Não dá. Imagina que você quer servir um bolo de aniversário, mas ele está sem a cobertura. E na startup vai sem cobertura. No modelo tradicional jamais vai sem Vai cobertura. tudo pronto. Então, é mudança de mentalidade mesmo. Então, como é que começa, né? Começa na fase de você diagnosticar, assim como todo negócio, uma dor, um desafio. E tem que ser um desafio real. E para ser considerado uma startup, diferente de um negócio tradicional, ele tem que focar muito em escalabilidade, né? Uhum. Ele ganhar mercado muito mais rápido. Não necessariamente com o uso de tecnologia, mas a tecnologia vai fazer o seu negócio chegar muito mais rápido em qualquer lugar. Então, a gente começou a idealizar essa alocação por hora e eu comecei a usar em planilha de Excel as reservas. A gente aluga por hora. O pessoal chegava para alugar,
perguntar se tinha locação. Aí eu falava por mês, aí ele disse, fica alto pra mim. Eu fiz, e por hora? Você usa todos os dias? Você precisa de todos os dias? Ele, não, precisa só um turno. Eu disse, então por turno, por hora fica tanto. Fantástico. E aí comecei a fazer na planilha de Excel mesmo esse controle. E já foi ficando mais acessível para o mercado que já estava batendo a Se sua adaptando à porta. realidade Exatamente. deles que estavam ali justamente. Porque o pra pegar. foco nunca e jamais, em nenhum segmento, deve ser no produto. O foco tem que ser 100% na dor do cliente, em resolver o problema dele. Se vai ser online, offline, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer coisa, o foco é sempre lá. Se eu focar 100% na minha plataforma, eu posso ser uma plataforma perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Mas se não atingir a dor do público. se eu não for eficiente e não acessível financeiramente para ele, né, eu não consigo entregar o meu propósito, né, o nosso objetivo. Então, sempre o foco é verdadeiramente na dor do cliente. A gente, enquanto empreendedor, tem que ficar sempre nesse alerta, porque a gente se apega tanto à nossa ideia, ao produto. É quase um filho, né? Eu fico, ai meu Deus, não tá bonito. Eu não tô gostando dessa cara, não tô gostando dessas cores, não tô gostando. A gente fica, esse botão podia vir mais pra cá e tal. Preciosismo. E deve acontecer. Sim. Mas isso não é prioridade. Nem deve ser prioridade. A prioridade é sempre assim. Eu consigo resolver. Se a plataforma sair do ar, eu vendo pelo WhatsApp. Eu vendo por e-mail, eu vendo pelo Instagram. Eu só não fico sem essa vender. flexibilidade. Exatamente. De olhar diante o mercado e suas nuances. E a gente tem que ter isso, né? E a minha caixa faltou, vou deixar de vender? Jamais. Cria outras alternativas. Eu acho que inovar está muito de pensar, né, no que você pode fazer de forma diferente. Isso. De forma diferente. Não necessariamente inventar uma roda nova, mas ver como você pode superar esses desafios que acontecem, vão acontecer sempre, porque o empreendedor ele quer melhorar a cada dia. Né? Nunca vai estar assim, Malu, se você desenhar hoje a Fusion ideal, tá aqui. Há 6 meses atrás ia ser outra coisa. E vai se moldando, porque esse é onde está o time. Por que vai se moldando? Porque o público-alvo que está lá na ponta, quem é que vai consumir, ele está se moldando, né? Exatamente. E aí a gente precisa estar com esse olhar bem atento a essa sazonalidade, a essas mudanças, para a gente ir seguindo o time dele. Dele quem? Do cliente final. Ô Malu, e aproveitando essa fala, eu que sou de alguma das áreas da saúde, tenho vontade em participar, de experimentar. Digamos que eu quero ir para João Pessoa, mas eu não tenho um público-alvo ainda, mas já tenho uma pessoa que eu quero atingir. O aplicativo hoje me dá essa condição de montar essa estrutura junto comigo, já que o profissional da saúde não tem essa visão de empreendedor. Já, a gente tem. Essa assessoria do bastidor hoje, o aplicativo traz para a entrega do cliente. Lari, a gente escutou tanto essa demanda de dificuldade de captação e posicionamento. E às vezes a gente fala no WhatsApp com os profissionais e a gente vê, às vezes, uma foto inadequada, uma foto de biquíni, uma foto de óculos escuros, uma foto ainda com a roupa da formatura. Então, são condutas que a gente resolveu criar um produto chamado Kit Start para modelar esse início de carreira ou esse início de posicionamento de forma profissional. Então, hoje a Fusion ela tem esse enxoval que fornece para esse profissional essas orientações e também uma landing page profissional para ele colocar conteúdos e virar referência naquele... Por exemplo, eu sou uma nutricionista, eu vou... minha especialidade é pacientes oncológicos e renais. Então, eu começo a colocar conteúdos específicos para esse público-alvo, me posicionar dessa forma mais adequada, me relacionar com pessoas que trabalhem com a mesma temática que eu, né? Nefrologistas ou oncologistas, ou pessoas que trabalhem com rádio. Enfim, me conectar com esse ecossistema. E aí, através de conteúdo publicado, ela consegue um WhatsApp Business, que ela consegue uma linha telefônica que ela pode escolher qualquer DDD que ela quiser dentro desse pacote. Instagram, ensaio de fotos, cartão digital. Então, a gente fornece hoje um enxoval para essa pessoa dizer assim, posso começar. Agora, estou pronta para o mercado. Estou pronta para o mercado. É o medo de muitos, né? E vai ter o medo. O medo é inerente.
Porque a gente está se colocando na vitrine para julgamento, para as pessoas dizerem que a gente tá feia, tá assanhada, tá com dente sujo, tá com dente torto. Enfim, as pessoas vão julgar de qualquer jeito. Mas faça o seu. E tem que começar, porque se não começar, vai sempre estar se perseguindo a si próprio, que precisa melhorar e nunca vai dar o start. E não vai começar, gente, com o consultório lotado, não. A gente vai começar, só precisa de um para começar. Na verdade, E esse um saindo multiplicando, já gera o boca a Faça boca, o seu que é a melhor. maior propaganda que existe. Exatamente. Faça o seu melhor nesse um. Faça o seu melhor. Atenda esse da melhor forma que você puder. E aí, trabalhe os relacionamentos. Trabalhe com outros profissionais de outras áreas. Porque são eles que vão te indicar. Eu sou um nutricionista, então eu preciso ir me relacionar com um endócrino, eu preciso me relacionar com um geriatra, eu preciso me relacionar com um oncologista, com outros profissionais, com um psicólogo, que vai fazer a indicação do meu serviço, do que eu estou correlacionado. A rede de contato. Da rede de relacionamento. E aí essa pessoa te indicou, liga para ela de volta, agradeça. Mantenha o relacionamento. Porque às vezes você vai para um evento, você conhece a pessoa, eu conheço fulano, mas você manteve o relacionamento? Então é importante que os profissionais da saúde se conectem e trabalhem para manter esse relacionamento. Que no modo tradicional, a gente, enquanto consultor, explora muito o pós-venda. Isso. Né? O pós-venda é o quê? Manter relacionamento com o cliente. Então, manter relacionamento também com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, é necessário nos dias de hoje, mais do que nunca. Né? Então, eu acho bem oportuno a gente provocar esse olhar, porque virar essa chave, sair do modo tradicional para vir para o startup não é fácil, é desafiador. Eu lembro de você fazendo pitch em inglês, treinando. Então, assim, nos bastidores a gente viu como foi o processo. Não é fácil, é desafiador, mas que está aí trazendo já os frutos. E, Gustavo, olhando para você, eu me lembro de finanças. Quanto custa? Como é o investimento inicial, né? Porque deve ter muita gente aí que está assistindo esse podcast e questionando. Ela falou... É caro. Montar uma Será startup, que eu posso? é só ter uma ideia e dinheiro, né? As pessoas têm muito aí dessa visão. E como é que paga? Quais as formas de pagamento? Como é que eu vou receber o dinheiro? O dinheiro vai para minha conta? O dinheiro vai para o aplicativo? Né? Então, são dúvidas que na visão do cliente deve estar surgindo aí que está nos assistindo. E a gente quer que essa vitrine venha também com enxurrada de demandas para o seu aplicativo, Malu. Coisa boa, Deus queira, amiga, que venha muito. E está trabalhando para isso. Na verdade, falando como empreendedora, certo? Empreendedor aqui para empreendedor. Tecnologia não é barato. Mas a gente não precisa começar com uma coisa de ponta. Como eu falei para vocês aqui, eu comecei com Excel. Excel é barata, de graça, né? Então, você pode começar com uma ferramenta simples. E aí depois, hoje já se fala muito em no-code, low-code, que são tecnologias de baixo custo, que você pode construir rápido. E aí depois você vai validando a sua ideia, validando o seu modelo de negócio. Durante o processo. Aí você vai investindo em mais tecnologia. Não adianta você, não tenho nada hoje, vou fazer uma super plataforma, tal. Não faça isso. Valide primeiro, com baixo custo, baixo risco do seu negócio, porque você vai mudar muito. Eu mudei muito no decorrer, né, do processo da Fusion, mudei bastante e levei isso de aprendizado. Na época, não se falava muito em low-code e no-code, então eu realmente desenvolvi uma plataforma mais robusta, né, padrão nordestão, assim, uma coisa bem mais densa. Mas hoje em dia já se tem diversos recursos capazes de atender de forma rápida. E no espaço curto de tempo, você já percebeu curtíssimo de tempo. Que dá para fazer algo mais filtrado. Dá. Que dá para você experimentar rápido e já ter um know-how. E aí tudo é aprendizado. Eu disse, meu Deus, a gente paga muitas vezes para aprender. E nessa jornada de empreender, você aprende também com a possibilidade de ganhar um pouquinho. Então, na Fusion, fui aprendendo tudo do zero. Não sabia nada de tecnologia, nada. Fui buscando conhecimento, buscando informação, conversando com outros empresários. E hoje, eu já sei o que é no-code, low-code, PHP, eu já entendo Java. Então, eu já comecei a entrar nesse ecossistema de cabeça mesmo. Porque eu também adoro aprender coisas novas. E a gente não pode nunca parar de aprender. Essa sua fala, ela remete muito ao nosso dia a dia, né? Enquanto consultores. Porque, às vezes, os empreendedores, eles querem que a gente chegue com receita de bolo.
isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E às vezes é difícil fazer com que eles entendam que o processo tem que ser vivido, tem que ser testado para saber o que realmente funciona. E você só vai saber aquilo que vai lhe dar os melhores resultados no dia a dia, testando, indo lá, colocando em prática, observando, para aí você chegar a conclusões lá no finalzinho e entender que é um processo contínuo. A receita é super importante, isso que Gustavo pontuou, de ter um planejamento que o consultor elabora, algumas sugestões de caminho, mas é a execução fundamental, que é uma coisa que o consultor não pode fazer, mas que ele lhe ajuda a traçar esse caminho e você, empreendedor, precisa executar. Não adianta você achar que o consultor vai lá na sua empresa, lhe dá a fórmula mágica e as coisas vão acontecer como uma varinha de condão. Não é. A execução é fundamental. Treinar o seu time, engajar pessoas, liderar, você tem que ser o exemplo. De manhã, tarde e noite eu estou estudando, estou pesquisando, estou melhorando, estou vendo concorrente. Hoje, nosso maior concorrente nos segue, se cadastrou na nossa plataforma. A maior empresa do Brasil, do nosso segmento, está nos seguindo, entrando na nossa plataforma, a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito. Barulho. Né? Hoje, a gente já se segue mutuamente, comenta nos posts privados, pessoais, ela comenta na minha como mulher, como mãe, como empresária, e eu comento no dela, então a gente tem assim um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim. Mas esse é um mercado. Né? Ele então, muda muito rápido. Muda. E no de startups é assim, você pode ser comprado, né, por alguém, você pode comprar alguém. Então nunca feche as portas e nunca... E é um mercado assim, que na minha visão até então, é mais colaborativo do que os outros mercados tradicionais. Por quê? Porque ninguém sabe de nada, ninguém tem certeza absoluta de nada, tudo muda muito rápido. Então, é um mercado realmente que eu tenho sentido um pouco mais de cordialidade, de todo mundo se ajudando e tal. Pra você ver, numa situação dessa que eu tô dizendo aqui, de concorrentes se cumprimentando e mandando parabéns e valeu, né? Passei lá no negócio de Lisboa, eles mandaram mensagem: parabéns, Malu, bom ver uma mulher assim, assim, assim. Então, é bacana isso acontecer, esse respeito. De gentilezas, né? Que no tradicional não acontece. No tradicional é selva, todo mundo quer comer a cabeça de todo mundo. Embora eu tenha um perfil um pouco diferente disso, mas hoje mesmo eu tava numa reunião com o presidente de uma federação. Ele disse: aqui ninguém se ajuda, não. Ninguém vai compartilhar a informação da propriedade de ninguém, não. Eu disse: minha filha, informação a gente vai no Google e acha. Certeza. Deixa de besteira. Tá tudo aqui. Compartilha a experiência, ninguém compartilha informação, não. Com as inteligências artificiais aí, compilando tudo, entregando muita coisa pronta. Eu tenho uma história de uma amiga, que se ela assistir depois, ela vai saber, lá pra Banda de Jardim de Piranhas. Aí ela tem uma farmácia de muito tempo, que foi inclusive da mãe dela. E ela disse assim, liguei pra ela e perguntei: amiga, e aí, como é que estão as coisas por aí? Ela: amiga, tá tão ruim o comércio, tá tão ruim. Olha, tem dia que eu vendo fiado só pra ter a sensação que eu vendi alguma coisa. Eu disse: amiga, e os outros? Ela fez: também tem uma coisa boa. Eu disse: pois então diga. Ela disse: com quem eu falo também disse que tá ruim. Tá ótimo. Então, sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão morrer tudo agarrado. Porque eu já disse que as grandes farmácias vão chegar. E se vocês não se unirem, vocês não vão conseguir sobreviver. Liga o cronômetro, que vocês estão aí com o sepultamento marcado. Porque é isso que vai acontecer. Vai chegar Drogasil, vai chegar Pagamento, vai chegar não sei o quê, e vai engolir vocês. Porque o preço de compra, né? A capacidade de compra que eles têm junto aos grandes laboratórios é gigantesca. Então, se você tem lá 6 farmácias pequenas no município, não conte e conversa, cria uma rede. Se agreguem. Aí fica nessa mentalidade, não, que fulano é meu concorrente. Aí fica nessas briguinhas. Fica nessa inércia também, que não tá bom pra mim, também não tá bom pro outro. Isso. Aí o seu, você não quer mudar, não quer virar a chave, não quer melhorar seus repertórios, suas entregas, você não quer melhorar seu faturamento, quer ficar nessa mesmice de se limitar a vender por fiado para não ver que zerou o caixa no dia. Né? Então, eu vejo muito isso, de ficar nessa vocês inércia. Conhecem que faz isso, hein? Vocês estão aí nas empresas. É uma realidade. Muitos, é uma realidade. Eu tenho clientes que têm farmácia e eles são prejudicados, inclusive no período que tem muita epidemia de gripe. Até no momento de comprar medicamento, eles são desfavorecidos, porque eles preferem vender primeiro para as grandes redes do que para os pequenos, infelizmente. Volume. Porque compram em grande poder de compra, né? E aí a gente tem que pensar nisso em todos os setores. Imagina isso dentro do agro. Imagina isso na área da saúde. Imagina isso na construção civil. Ou os pequenos se juntam,
Ou as grandes redes vão vir, vão comer. O concorrente não é a loja do lado, não, minha gente. E tá para todos os segmentos. Eu estive esses dias conversando com as arquitetas e tinha esse cenário que estava difícil, estava muito, muito exausto. Às vezes, eu disse, e os raios de atuação de vocês? Tem mudado os raios de atuação? Né? O que é que vocês têm investido de diferente na vitrine de vocês? A digital, que está acessível para todo mundo, 24 horas. Então, quando a gente traz a provocação de outras perspectivas, eita, acendeu uma luzinha. Olha aqui as possibilidades. Então, é muito mais fácil eu estar reclamando do que buscando possibilidades para agir. E é o que eu digo muito. O empreendedor, ele precisa buscar, ele precisa agir. E ele, para fazer isso, ele precisa estudar. Uhum. Ele precisa sentar a bundinha e estudar muito. Porque o mercado muda todo o tempo, principalmente o digital. Mas o tradicional também muda, Malu. Muda. E eu preciso ter estratégias, eu preciso ter repertórios. Eu preciso ter diferencial competitivo. Eu preciso sair da mesmice da guerra do preço. Uhum. Porque se eu tenho um diferencial competitivo, se eu gero uma experiência, o preço vai ser a última coisa que meu cliente vai pensar. O que é que o cliente tem, a perspectiva dos clientes, invariavelmente do segmento? O que é que eles estão buscando? Facilidade. Eles pagam mais para economizar tempo, porque tempo não volta. Dinheiro até volta, mas o tempo não volta, não. Então, se eu posso ir para uma plataforma que tá lá todos os restaurantes, eu vou. Em vez de eu ficar de um em um para ver no preço, perguntando qual é a promoção do dia, vendo quanto é a entrega, eu vou num único lugar, pago um pouquinho mais caro lá no iFood e compro lá. Sim, pago um pouquinho mais caro no Booking e faço lá. Por quê? Porque são empresas que me dão duas coisas. Facilidade e tem confiança. Porque também as pessoas não compram aquilo que elas não confiam. Então, eu, por exemplo, hoje na Fusion, estou nesse processo de gerar confiança. Por quê? Porque eu sou muito nova no mercado. É uma solução disruptiva para a gente, né? Aqui no Brasil só tem a gente e mais essa solução que é sediada em São Paulo hoje. E mais nenhuma outra. Então, para a mentalidade tradicional dos profissionais de saúde e donos de clínicas, ainda é um processo a ser construído. Graças a Deus, eu já tinha um background antes de ter um nome, de ter um respaldo ético. Então, isso aqui no meu ambiente ajudou, né? Facilitou. Ah, Malu é... Tem credibilidade. Tem credibilidade. Então, isso faz diferença. A sua história fala muito sobre você, mais do que o que você conta na sua rede social. Então, graças a Deus, eu construí isso, alicercei isso em muito trabalho, né? Em muita entrega que eu fiz de forma voluntária, ou quanto empreendedora, ou enquanto consultora, né, de políticas públicas. Então, eu entrego muito de mim em tudo que eu faço. E é perceptível. O pouco que a gente conviveu. Acho que em Brasília, ano passado, a gente viu a gana que você tem no olho, né? Pela ideia que você tem e você não tem medo. Acho que foi uma das características que mais me marcou ali quando eu vi você lá. Eu só não demonstro. Não demonstro. Que é o importante. E aí, você entrou aí numa questão importante que é a dor, né? Você falou lá no início, a gente precisa solucionar dores. Aí você já entrou nesse quesito da dor. Mas eu queria, por curiosidade, até que você detalhasse, quais são as dores desse teu cliente hoje, da Fusion Clinic? Beleza. Isso tem que estar claro mesmo, sabe, gente? Então, como a gente tem hoje, tem 2 clientes. Um cliente é a clínica. Então, vamos lá. Os custos de um espaço para você manter toda aquela estrutura com IPTU, com colaborador, com vigilância sanitária, né, com energia, com tudo, é muito alto. Então, você tem 2 opções. Ou fazer o imóvel dar dinheiro para você, ou você, enquanto profissional da saúde, ter que trabalhar para sustentar aquela estrutura. Lembrando que essa estrutura não tem família, não tem burnout, não tem depressão, não tem estresse. Então, você vai se sacrificar para botar dinheiro naquela estrutura para ser mantida. Isso não tem lógica nos dias de hoje. Então, a mentalidade que eu tenho trabalhado com os donos de clínicas é pegar a sua estrutura para lhe monetizar e não o contrário. Então, essa minha persona é que tem um espaço próprio com ociosidade que precisa melhorar a sua monetização de forma inovadora dentro do seu estabelecimento de saúde. Minha segunda persona é aquele profissional, principalmente os entrantes,
que estão sendo inseridos no mercado agora, saíram das universidades, fizeram pós-graduação, estão sendo inseridos no mercado, que não tem uma carteira de pacientes significativa, que não faz sentido ter uma estrutura full-time, aquele custo fixo alto, porque os seus pacientes ainda são muito variáveis, né? Então, não justifica. E hoje ela pode pagar por hora, se ela tiver 1, 2 pacientes por semana, ela pode pagar apenas pelaquela hora que ela for atender aquele primeiro paciente dela, como eu tive hoje, né, com uma menina do interior, uma nutricionista, que disse, eu já atendo em Acari, Currais Novos, quero começar a atender em Natal. Eu disse, comece com 1 hora. Quando você captar o seu segundo paciente, aí você começa com 2. E assim você vai sem mobilizar dinheiro, gente. Dinheiro hoje tá difícil demais, você conseguir dinheiro. A nossa população do Rio Grande do Norte não é uma população que tem dinheiro sobrando, não, é uma população pobre. Então, a gente tem que pegar e usar o dinheiro de forma o quê? Inteligente, de forma racionalizada. E todo início é difícil para todo mundo, né? Então, pegar essa pessoa que está saindo da universidade, gerando essa oportunidade de fazer dinheiro através da sua plataforma digital, é uma grande sacada, né? E com certeza, Malu, se você não tivesse a visão do tradicional, você não faria tanto barulho nesse digital. Então, assim, os dois somam forças, porque é a bagagem que você vem construindo até aqui, né? Dessas expertise, desse olhar, de saber como é que acontece realmente na ponta, de saber a dificuldade de começar, para que, de fato, gere essa demanda assertiva, porque o aplicativo veio que é para ter rotatividade. Exatamente. Ter vários repertórios de clientes que vêm usufruir daquela plataforma. E vai ter o feedback, vai ter o boca a boca, vai ter indicações. E tudo isso soma a plataforma, soma o seu negócio ser um case de sucesso. Malu, e como é que você monetiza vamos falar de dinheiro, né? Porque também o empresário gosta de saber. Mas como é que essa menina ganha dinheiro com isso, né? E quanto custa, né, para o cliente também. Pois é. Uma coisa que a gente pensou muito é que a gente tem tanta fé nesse modus operandi da Fusion, né? Diz assim, bicho, isso aqui a gente tá começando, mas isso aqui a médio e longo prazo vai ser assim, né? Eu parti de um estudo do futuro da saúde já realizado nos Estados Unidos e no Japão, porque eu comecei a pensar quem é que já está na saúde lá na frente. E aí eu comecei a estudar isso e percebi que esses profissionais da saúde, né, eles vão querer usar de forma exponencial. Por exemplo, eu quero atender hoje, aqui falando da capital, eu quero atender hoje em Lagoa Nova. Mas onde é que está meu paciente? Aí eu não sei, Malu, nunca analisei meu paciente. Ele só vem aqui, eu só sei da dor dele. Da dor, do problema físico. Isso. Quer dizer que você não sabe onde ele mora? É que você não sabe quanto ele ganha? Primeira coisa, conheça também o seu paciente. Estilo de vida. Né? E aí, se eu analisar os meus pacientes e determinar e vi que 30% dos meus pacientes são de Parnamirim, será que não faz sentido eu atender um dia em Parnamirim? E aí, essa flexibilidade de você também poder estar em vários lugares ao mesmo tempo é uma tendência. Somos nômades digitais. É uma tendência da sociedade hoje a querer ter mais liberdade, né? Tanto que os números em aquisições de imóveis estão diminuindo para opções de compartilhar imóveis, tipo o Airbnb. Porque as pessoas querem estar aqui em Natal hoje, mas amanhã eu posso estar em João Pessoa. Eu posso estar no Rio Grande do Sul. Eu posso estar no Paraná. As inúmeras possibilidades. As inúmeras possibilidades. Hoje as pessoas querem mais flexibilidade. Então, pensando assim, como eu posso ser mais flexível? Então, para as clínicas se cadastrarem, voltando aqui para a monetização, elas não pagam nada. Para os profissionais se cadastrarem na plataforma, eles não pagam nada. Mas eu tenho muita fé nesse modelo de negócio, então eu digo assim, vamos ser parceiro. Se eu conseguir encontrar para você a sua sala ideal, o seu consultório ideal, eu fico com um percentual da venda. Então, as clínicas, a gente fechou lá. Vamos supor, um turno de uma clínica é R$100, para ficar um número redondinho. A Fusion fica com 20%, repassa 80% para a clínica. E o profissional vai pagar aquela hora determinada na plataforma. Como uma hospedagem. No Booking, você vai lá reservar um hotel no Booking. Aí você vai lá, R$200. O Booking fica com percentual e repassa o outro percentual, né? Que a gente chama um percentual referente à publicidade. Né? Lá é uma plataforma de publicidade. Vitrine, De vitrine. Né? Você coloca a sua clínica lá
E alguém vai achar e comprar a sua clínica, comprar aquela sala, comprar aquela experiência que você está fornecendo. Porque a gente não vende produto, né? A gente vende experiência. Muito Nossa, bem. você falando agora, eu lembrei de alguns clientes que eu atendi ano passado, ali na região de Apodi, né? Luma, inclusive. Ela abriu uma clínica e ela falou justamente isso, essa dificuldade. A Gustavo tem um espaço fantástico, uma experiência surreal para o cliente aqui de Apodi, mas eu ainda estou faltando ainda colocar alguns profissionais pontuais aqui para trabalhar. Eu tenho um espaço, então eu preciso aproveitar melhor esse espaço que eu tenho disponível físico hoje e trazer profissionais que entendam que aqui a gente vai oferecer qualidade e excelência. Então tem muito disso, né? Tem muito, até porque os profissionais da saúde, assim como muitos empresários, não faz conta direitinho no plano de negócio, né? Faz a clínica, eu fiz uma clínica para ganhar dinheiro, então eu preciso saber quanto custa cada metro quadrado. Porque às vezes o profissional faz a clínica do tamanho do seu sonho. E não é do tamanho do papel e da planilha que cabe. Então, de repente, você imobilizou muito dinheiro, aí começa aquela angústia. Eu preciso tirar dinheiro daqui, preciso tirar dinheiro daqui. E as Fazer coisas o não dinheiro, são dessa forma. né? Trabalhar Porque para ele. quem dá preço não sou eu, nem é a clínica. Quem é que dá preço, gente? Quem dá preço é o mercado. Eu posso sugerir enquanto Fusion e eles perguntam. Malu, eu boto quanto essa sala? Eu fiz, quanto é o seu custo? Porque vai que eu digo um preço que você vai ter prejuízo. Sim. Você tem que saber seu custo. Então, saiba seu custo. Vamos avaliar os valores de mercado dessa região. O que é que está tendo mais saída. Porque você pode botar, eu vou botar X mais 3, porque minha clínica é muito top. Mas o mercado está disposto a pagar por isso? Vai ficar ocioso o seu espaço? Ai, não adianta, entendeu? É? Ai, mas é muito bonito, eu investi tudo de bom e do melhor que... Tá, mas o mercado? O foco é sempre... O mercado. O O mercado mercado. é quem dita as E aí eu já regras. pergunto assim, aí você pode até dizer para essa sua cliente lá de Apodi. Quem é o seu público-alvo de profissional? Porque se for médico, você pode botar um valor mais alto. Isso. Mas se for qualquer outro segmento, nem se atreva. Porque nenhum outro profissional da área da saúde é tão bem remunerado Quanto quanto o médico. o médico. Aham. Ainda, infelizmente. Um ou outro profissional da área da saúde consegue ter uma consulta parecida com um profissional médico. Mas é exceção. Malu, eu fiquei também curioso para entender, porque o assunto de startup, a gente percebe que ele é muito debatido hoje no ambiente acadêmico, né? Como eu sou professor universitário, eu escuto muita curiosidade dos meus alunos, né? Professor, o que é uma startup? Então, tem muitos projetos, muitos editais, né, que são lançados hoje. E eu queria saber de você, como foi que as startups passou a fazer parte da sua vida? Como foi uma leitura que você fez? Foi uma viagem? Como foi essa fagulhinha que surgiu Ai, aí? meu Deus. Eu fui contratada, também não era minha área. Eu já disse aqui no começo que eu era da área de políticas públicas, negócio de direito, bem tradicional. Fui chamada para fazer um outro trabalho chamado Ecossistema Local de Inovação pelo Sebrae, né? Que era para unir o ecossistema de startups, de universidades, de prefeituras, de empresários, para construir um ambiente mais inovador naquela região. E eu fiquei com a região de Pau dos Ferros e a região de Mossoró. E aí foi quando eu comecei a estudar, né, sobre a essa temática. Isso em 2022. E nesse processo de começar a estudar essa metodologia, foi no mesmo processo que eu estava vendo comprar a casa, Aham. na mesma época. E aí eu comecei a ter essa ideia e compartilhei com um colega do Sebrae no caminho, né, para aplicar essa metodologia, que era... Essa metodologia era do Sebrae Nacional, em parceria com a Fundação CERT, que é a Fundação do Governo Federal de Tecnologia, né, de pesquisa. Ela conectava as vocações econômicas daquela região, ou seja, número de empresas abertas, número de grandes empresas, empregos gerados, número de arrecadação fiscal, com o potencial tecnológico, que era o número de graduações, pós-graduação, mestrado, doutorado. E ela cruzava isso e dizia assim, essas atividades ou esses segmentos é quem vão impulsionar a inovação aqui nessa região. E aí eu comecei a pensar sobre isso e a saúde, o setor da saúde aparecia em grande parte dos 4 primeiros segmentos. Pilares. Aparecia em Natal, aparecia em Mossoró, na região lá do Mossoró, aparecia em Pau dos Ferros. Em toda a região aparecia o segmento da saúde. E aí eu, nessa viagem com esse amigo do Sebrae, eu compartilhei essa ideia que estava pensando da Fusion. E ele disse assim, Malu, essa sua ideia é boa? Eu disse, tu acha? Eu não sabia nem que era startup ainda direito, não. Aham.
Era uma Aí ideia. era uma E ideia. você via como possibilidade no digital. Eu disse, eu tô pensando assim, o que é que você acha? Ele disse, Malu, sua ideia é boa. Eu disse, você acha? Ainda assim, né, meio sem querer contar do povo mangá da pessoa, porque eu pensei que a pessoa é doida, não tem nada parecido. Aí fica com medo de julgamento. Sim. Até que seja validado por si, você já passou por muitas altos e baixos internos. Com certeza. Né, pra dizer, é isso mesmo, vai dar certo. A gente só posta o glamour, gente, mas por trás, olhe, é luta. É vixe por trás direita, né? Então, quando eu tava nesse carro com ele, eu falei isso, ele falou assim, Malu, sua ideia é boa e tal, acho que tem potencial. Vai abrir um edital. Aí foi ele que me deu a dica, né? Do Centelha, 60 mil para ideias ainda em estágio inicial, assim como a sua. Eu disse, você acha que eu vou ter chance? Ele disse, não, você já tem. Isso é mesmo, né? Eu não já tenho. Fiquei matutando aquilo. Aí eu disse, bom, não, a gente já tem, então eu vou tentar. Aí foi quando começou os 1000 caracteres, aí comecei a nichar. Aí realmente foi um processo de ideação até a gente realmente lançar a Fusion depois de quase um ano. Digamos que a incubadora da sua ideia foi o Projeto Centelhas. Foi o Projeto Centelha. Que é um projeto do Sebrae. Foi. Aprofunda aí só, por favor. O Centelha é um projeto, na verdade, da FINEP, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um fundo de inovação. E ele investe dinheiro a recursos perdidos para apoiar empresas de base tecnológica de diversos segmentos. E aí a gente foi aprovado nesse edital. Depois apareceram outros e a gente, né, passou em todos os editais que a gente se credenciou até agora. E aí a gente vem nessa crescente aí, né, superando esses desafios e enfrentando os obstáculos. Surreal a experiência. Muito, muito gostoso ouvir, porque sempre tem um brilho Sim. no olho, né? Aquilo que a gente vê muito na ponta, a gente tá olhando agora, virou a chave. Malu, não, a gente não tá conseguindo olhar só para consultora, agora é para empreendedora que acreditou no seu sonho. Porque eu escuto muito, Malu, os empreendedores locais dizem assim, muitas vezes vocês vêm com as teorias, mas vocês vivem o empreendedorismo na prática, né? Aqui você está trazendo alguns insights do que eles vivem na real, que sentem na pele. E é gostoso porque a gente vê o brilho no olhar, a gente vê vontade, a gente vê perseverança. E isso são características empreendedoras que a gente tanto explora deles, que às vezes a gente no dia a dia vai esquecendo. Às vezes alguém chega, critica, desvalida o seu sonho, sua ideia. Mas a gente está vendo aqui, por exemplo, possibilidades de reinventar negócios. Quer dizer, quantas pessoas vão estar ouvindo que o negócio está ocioso, que não tem profissionais direcionados, mas será que está fazendo o serviço direitinho? Está estudando melhor seu mercado? E aí enxerga, através da sua plataforma, potencial de fazer dinheiro. Porque todo mundo quer exatamente isso, gerar um negócio competitivo e fazer dinheiro. Eu achei fantástico essa ideia aqui. Saio de hoje aqui mais inspirada nessa história. Gerando um relacionamento mais próximo com startup, porque também sou das atividades mais tradicionais. Por enquanto. Tecnológico assusta, mas aí é como você traz, a gente precisa se jogar, né? E quando a gente se joga, a gente vê que a gente é capaz, que a gente tem essa bagagem suficiente para conquistar novos viés e possibilidades de enxergar esse mercado tão grande. E o ambiente é acolhedor, gente, assim. A gente tem um ecossistema chamado Jerimum Valley aqui no estado e que ele é um ambiente extremamente abrangente, acolhedor, sabe? Que você traz seu problema, seu desafio, você bota lá, gente, tô precisando de tal coisa, alguém conhece? Alguém sabe? O pessoal, na hora, busca Chega ajudar. junto. Que Conhece legal. fulaninho, não sei aonde, conhece ciclaninho, não sei aonde. Então, isso é muito legal, sabe? Falar um pouco sobre, já está chegando já nos momentos Nas retas finais, né? finais. Mas aí eu queria saber de você, a mulher dentro do empreendedorismo, você vem e conta uma história fantástica e como é que você enxerga hoje de uma maneira geral o papel da mulher na força do empreendedorismo, não só no Brasil, mas no mundo? Nossa, as mulheres têm um papel fundamental na sociedade, né? Assim como os homens também têm, né? As pessoas precisam se apropriar dos seus lugares, né? Das suas posições. Não lugares relacionados a gênero, mas relacionados ao seu papel no mundo para deixá-lo melhor do que você encontrou. Verdade. Então, para as mulheres, ainda na nossa cultura, é desafiador, porque são inúmeras atribuições que às vezes não conseguimos partilhar.
Eu sou uma exceção, tenho uma retaguarda familiar que me ajuda nesse contexto, pais que me ajudam, sogro, marido, que dividem tarefas comigo, né? Pega, ajuda, eu deixo pega, fica enquanto eu estou numa reunião, então eu viajo muito. Muitas chegam para o meu marido e dizem, se fosse minha esposa eu não deixava, não. Você vai deixar ela ir para a Europa, sozinha, para Nova York, sozinha. Primeiro, gente que não tinha nem o que deixar. Não tem nem o que deixar. Mas a gente tem um relacionamento baseado na confiança. Então, eu posso estar em qualquer lugar, ele sabe que eu estou tranquila. E ele acredita também no seu propósito. Sim. Na verdade, Já faz toda a diferença. já faz toda a diferença. Então, é construção. Relacionamentos são construções, seja dentro ou fora de casa. Então, o papel da mulher é igualzinho ao papel do homem. Só que ainda, culturalmente, existe uma sobrecarga no papel feminino. Culturalmente. Isso precisa mudar. Precisa haver mais partilha. Por que só a mãe tira licença maternidade? Eu não posso dividir? Não pode ser uma escolha do casal? Isso. Se a mulher prefere trabalhar, ou prefere ficar em casa, qual é o problema que tem nisso? Nenhum problema. Se tá bom pro casal, ninguém tem nada a ver com isso. A inversão dos papéis, né? Tá tudo certo. O que importa é que as pessoas estejam felizes. Se você é mulher, trabalha fora do lar e não quer filhos, tá tudo certo se isso lhe faz feliz. Se você quer ficar no lar e quer ter uma penca de filho, também tá tudo certo se isso lhe faz feliz. Se você quer empreender e quer ter filhos e quer falhar na maternidade ou falhar no seu trabalho de vez em quando, também tá tudo certo, gente. O importante é que a gente seja feliz com o que a gente faz. Não porque os outros estão dizendo que a gente tem que fazer, mas porque isso realiza a gente. Eu tava pensando aqui, minha funcionária saiu de férias, né, ontem. Aí eu tô começando a fazer um trabalho doméstico, tá difícil lá em casa. E aí eu disse, qual foi eu me sinto malabarista, né, às vezes. Qual foi a bolinha da vez que eu deixei cair? Fui pensar, né? Se eu tô dando conta de ser mãe, ajeitar a casa e trabalhar, qual foi a bolinha que eu deixei cair da vez? Aí eu me lembrei. Academia. Faz 3 semanas que eu não consigo ir. E tá tudo certo. Quando ela voltar de férias, eu volto pra academia e deixo a casa um pouco de lado, porque tem quem cuide. Aham. E aí a gente vai sendo malabarista, vai administrando. administrando sem grilo, sem perfeccionismo e sem culpa, sendo feliz. Perfeito, perfeito. Eu Fazendo acho aqui muito um... interessante. Pode falar. Acho muito interessante essa sua fala, porque, de fato, a gente está vivendo um mundo muito extremista, né? E quando você traz essa fala que você precisa estar feliz, já diz tudo. Isso. Né? Eu posso ser feliz de várias formas, de várias maneiras. Eu posso sair de casa, administrar a casa. Meu marido pode somar forças também. E hoje a gente vê muito isso na geração, principalmente de vocês, né? De vocês, porque vocês são pais. Então, eu vejo muito a participação de Gustavo como pai em casa. Não é só aquele provedor do lar, né? Tem a esposa, tem seu dinheiro, tem sua estrutura, mas ele chega junto, brinca com as crianças, que a gente não via isso em outrora. Então, eu vejo que a sociedade, a gente está construindo uma história muito Estamos bonita. evoluindo, graças Estamos a Deus. evoluindo, Que em bom. constante evolução. E vamos fazer aquele bate-bola? Vamos. Bora, começa. Fazer Ai, meu Deus. Vamos Eu fazer morro aqui de o medo de bate-bola. Rapidão. Sua maior conquista? Filhos. Filhos. Um livro inspirador para quem quer empreender? Para mim, eu como cidadã, foi um livro de John Hope, um escritor americano best-seller, chamado Como os Pobres Podem Salvar o Capitalismo. Perfeito. Que livro interessante. O maior desafio vivido por você na sua vida? Levar um golpe. Inovação, para você é? Fusion Clinic. Uma referência de empreendedorismo. Rapaz, eu vinha pensando nessa resposta no carro. E eu não gosto, assim, Não quer verdadeiramente excluir falando, ninguém. verdadeiramente falando, eu não tenho uma pessoa que eu sou fanática, assim, né? Mas eu vim pensando num modelo de inspiração que atravessasse coisas que eu atravessei. E eu pensei em Jesus. Eu pensei numa pessoa que era extremamente crédula. Eu pensei numa pessoa que passou por muitos desafios, mas sempre acreditou. E isso faz parte da vida do empreendedor. Faz uma pessoa que morreu na cruz, que todo mundo apedrejou e tal, tal, tal. E quando pensa que não, ele ressurgiu, né? Voltou. E isso também faz parte da jornada do empreendedor, né? Quando pensa que aquele chutando cachorro morto ali, aquele cara tá lascado e não sei o quê. Águia. E aí a gente renasce novamente, porque a gente tem esperança, porque a gente luta e batalha. E aí ele é minha
minha fonte de inspiração. Perfeito. Um objetivo a ser conquistado. Essa cabeça Ter a pensante. Fusion Clinic em todos os estados do país. Arrasou, viu, Gustavo? E uma ela vai mensagem. chegar rapidinho lá, não Uma vai? mensagem para quem quer empreender. Que difícil, né? Que difícil porque cada um sabe a sua jornada, sabe a sua dor, sabe os seus desafios. Mas acredite no seu potencial, no que você vê no espelho, na sua ideia, no seu projeto. Foque no cliente, sempre. Foque na dor desse paciente, desse cliente. E execute. Execute, comece executando sem saber muito bem, mesmo que você não tenha os resultados iniciais tão satisfatórios ou grandiosos como você gostaria, mas comece. Execute e você vai aprimorando, 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 até você chegar no ponto que você acha que é o seu ideal. Perfeito. Então a gente queria agradecer sua participação, né? Queria que você fizesse uma fala final aí também de agradecimento. Eu achei o máximo, eu falei aberta aqui, né? Bom, eu tenho muita fé no nosso estado, né? Nos nossos empreendedores. Eu acho que a gente, enquanto Rio Grande do Norte, às vezes se comporta muito como o estado do Acre, né? A gente é o ponto mais próximo à Europa, é um estado rico, belo, né? Com pessoas inteligentes, capazes. A gente tem muita gente boa nossa em posições de destaque em todo o Brasil, mas reverberamos muito pouco sobre a nossa história e sobre essas pessoas. Que a gente possa construir isso, né, de forma diferente, de forma inspiradora, de forma que a gente consiga ver e posicionar o nosso estado, ver o nosso estado e posicioná-lo como ele merece, como as pessoas que estão aqui merecem que sejam reconhecidas. Arrasou! E como é que encontra lá a plataforma? Eu estou assistindo. A gente vai colocar aqui embaixo, né? Também Sim. a plataforma. Mas vamos lá. Vocês podem acessar, né, o nosso Instagram, que é @FusionClinicBR, ou a nossa plataforma, que é o www.fusion, se escreve Fusion, clinic.com.br. A gente aguarda você, clínica ou profissional da saúde. Muito bem. Isso aí. Agradecer, Malu. Obrigada, Sempre é gente. uma delícia estar com você. A gente se encontrou realmente, a última vez foi em Brasília. E você estava na vivência desse pitch. Tava. E no momento vaga, amiga, vamos andar. E a gente andando nos corredores do aeroporto. E vou treinar, amiga, e vai dar certo. É. E eu acho que é uma característica muito sua, acreditar, pensar positivo. Eu nunca vi você triste, eu sei que somos seres humanos e um momento acontece, e nunca vi você pensando de forma negativa. E isso é gostoso ter pessoas por perto. É tanto que lá em Brasília você guardou meu lugar no restaurante e ela vai chegar. Por mais que ela vai chegar. Chegou tarde, mas chegou, Mas né, chegou. amiga? Então, Verdade. assim, é uma delícia. Eu acho que a gente não poderia ter alguém mais especial para começar esse projeto novo, porque você já nos conhece, você sabe a lida que a gente, enquanto consultor, passa para estar na ponta, assistindo todo esse Rio Grande do Norte, através do Sebrae Rio Grande do Norte e através da nossa empresa, né, Gustavo? A Isso, Executiva Consultoria. E quando a gente foi pensar alguém, referência de mulher, de Natal, que está à frente da CDL Jovem. Inovação. Assim, inovação. Alguém que pensa positivo, alguém que é motivada. Gente, não tinha outro nome, Oh, meu era o Deus. seu. Então, Obrigada. assim, gratidão por ter, assim, ter... Amiga, que horas eu vou? Então, assim, Sou a gente dessas, foi muito sempre assertivo. Né, Gustavo? Sim, certeza. E obrigada. E que venham muitos frutos dessa nossa plataforma. E vamos entrar em contato, somando forças nesse projeto inovador, criativo e dinâmico, que é esse que Malu está trazendo, viu? pro Fusion mercado. Clinic. Não esqueçam desse nome. E aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, né? A gente vai deixar aqui as nossas redes de contato, né? A gente vai ter a página, né, da Executiva, que vocês podem seguir no Instagram, @Executiva, que é justamente quem faz o oferecimento do podcast. E será um podcast quinzenal, onde a gente vai trazer pessoas de todo o estado e quem sabe até de outros estados para contarem histórias empreendedoras que mostrem inovação e que mostrem fazer diferente e o diferencial na vida das pessoas. A ideia, eu acho, principal do nosso podcast é essa. E responder essa pergunta que a gente escuta quase todos os dias, né? Pode isso, consultor? Né? É.
tirar dúvidas, realmente trazer mais clareza, não só para os empreendedores, mas para todas as pessoas que querem mergulhar no mundo do empreendedorismo. Não é uma tarefa fácil, mas é válido e é apaixonante. Então, a gente vai deixar aqui todos os nossos endereços para que vocês entrem em contato, interajam, consumam os nossos produtos e serviços que vamos oferecer. E agradecer pela atenção e participação de todos. Até mais.